Cachorro caramelo adotado por idoso rejeitou comida por 28 dias, até que descobriram o segredo. Naquela manhã abafada do interior, quando o cheiro de café recém-passado ainda se misturava ao de bolo de fubá que saía das cozinhas, algo completamente inesperado aconteceu. O cachorro caramelo, recém-adotado por um idoso conhecido por sua calma e paciência, simplesmente recusou a comida. Não apenas uma vez. Não apenas um dia. Foram 28 dias inteiros, enquanto a vizinhança inteira comentava baixinho, tentando adivinhar o que aquele animal sensível, curioso e intensamente leal parecia saber, mas ninguém mais conseguia enxergar. E, antes de revelar como essa recusa transformou a vida do idoso, mexeu com toda a comunidade e abriu caminho para descobertas que ninguém imaginava, é importante fazer um convite. Curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada revelação dessa história que começa simples, mas cresce, se aprofunda e surpreende até os mais atentos. Afinal, esse é apenas o início de uma jornada que se desenrola ao longo de 8 meses, entre festas tradicionais, feiras de rua, cantigas antigas e memórias que insistem em voltar. Uma convivência que começa marcada pela estranheza, mas logo se transforma em uma busca cheia de desafios, sinais, pequenos acasos que fazem sentido e conexões emocionais construídas lentamente, passo a passo, com o esforço real dos dois protagonistas. E tudo começou naquele instante silencioso, quando Caramelo olhou para a tigela e disse não. A manhã começara como qualquer outra no pequeno município do interior, onde o sol costuma subir preguiçoso por detrás das montanhas, e a neblina fina dança sobre a praça antes de evaporar. As senhoras que moravam ao redor já varriam as calçadas, conversando sobre o clima e sobre a próxima festa do padroeiro, enquanto o cheiro de café forte se espalhava pelas janelas abertas. Era uma manhã comum, até que deixou de ser. Na casa de madeira clara, com varanda estreita e cortinas bordadas pela antiga família que ali morou, o idoso ajeitava a tigela de ração com cuidado. Havia adotado o cachorro caramelo há pouco tempo, tomado pela combinação de pena, carinho e responsabilidade que só quem vive muitos anos sozinho entende profundamente. O encontro entre os dois ocorrerá dias antes, quase por acaso, embora no interior poucas coisas sejam realmente por acaso. O cachorro estava sentado na sombra da igreja, observando as pessoas com olhos atentos, como se desejasse participar de tudo, mas não tivesse certeza se poderia. O idoso chamara com uma voz suave, e o cão, depois de hesitar, aproximou-se, aceitando o convite silencioso de uma nova vida. Mas agora, naquele novo lar, algo inesperado acontecia. O idoso empurrou a tigela mais perto do cachorro e sorriu, esperando que o animal, ainda magro e aparentemente cansado, avançasse animado para comer após a noite longa. O caramelo cheirou a ração, recuou e sentou-se. O idoso franziu o senho, aproximou a tigela novamente, gesto repetido por quem cria animais desde a infância, mas o cachorro virou o rosto. Não era birra. Não era desinteresse. Era um não firme, silencioso e carregado de algo que o idoso não conseguia definir. O que há com você, meu amigo? Murmurou. O cachorro apenas olhou, com aquele olhar profundo que caramelo nenhum jamais conseguiu disfarçar. O idoso suspirou. Não era um homem acostumado com rejeições. Na verdade, era conhecido na cidade como alguém que sempre conseguia fazer qualquer animal comer alguma coisa, nem que fosse uma mistura simples de arroz, caldo e pedaços de legumes. Mas com aquele cachorro, algo estava diferente. Passaram-se horas. A tigela permanecia intocada. O idoso, preocupado, comentou com a vizinha que passava para deixar alguns biscoitos caseiros. Ela, uma das figuras mais participativas da horta comunitária, olhou o cachorro, olhou a tigela, e concluiu, talvez seja só adaptação. Esses cães que vieram da rua às vezes estranham comida comprada no mercado. O cheiro é forte. O idoso concordou, mas algo dentro dele dizia que havia mais ali. O caramelo não apenas recusava a ração, ele parecia sentir algo. Cheirava, recuava, e encarava o idoso como se pedisse que ele enxergasse algo invisível. O dia terminou sem que o cachorro comesse. Depois veio o segundo. Depois o terceiro. No 8º dia, a história já tinha se espalhado pela cidade inteira. Na feira, onde os comerciantes vendiam goiabas maduras, mamões enormes e ervas aromáticas usadas há gerações em chás e receitas caseiras, muitos comentavam: "Você viu? O cachorro do idoso não comeu nada ainda. Mas ele está fraquinho? Não parece, só parece, atento demais." Era verdade. O caramelo não apresentava sinais de fraqueza extrema. Andava com o idoso, acompanhava cada passo,
deitava ao lado da cadeira de balanço, abanava o rabo quando via crianças, mas a comida continuava intacta. No 14º dia, sob o calor que antecedia as chuvas, o idoso preparou frutas no quintal, descascou uma goiaba, cortou um mamão e deixou as cascas num cesto improvisado. O caramelo, que até então parecia indiferente a tudo que envolvia comida, aproximou-se curioso. Cheirou as frutas, lambeu o ar, mas não comeu. Foi a primeira pista real. Uma pista pequena, discreta, mas significativa. O idoso sentiu o coração apertar. Ele não queria que o cachorro definhasse. A palavra lhe doía profundamente. Mas também não podia entender por que aquele animal de temperamento tão doce e sensível simplesmente rejeitava qualquer alimento oferecido. Foi nesse mesmo dia que aconteceu a primeira coincidência significativa, e realista, como tantas coisas que acontecem na vida simples das cidades pequenas. O carro de uma das voluntárias da horta quebrou bem em frente à casa do idoso. Enquanto esperava ajuda, ela decidiu conversar e, ao ver o cachorro recusando comida mais uma vez, comentou: às vezes, eles associam a comida a alguma coisa que viveram. E aqui no interior, cada animal tem sua história. Alguns foram alimentados com restos de feira, outros com comida caseira. A ração pode lembrar um cheiro que o animal não gosta. Aquilo não esclareceu totalmente o mistério, mas plantou uma semente. Passaram-se os dias até o 20º. A cidade começava a se preparar para a festa do padroeiro. Bandeirolas coloridas surgiam nas janelas, as quituteiras assavam bolos, e o ar ganhava cheiro de tempero fresco. O idoso, apesar das preocupações, tentava manter a rotina. Mas toda manhã era marcada pela mesma cena: o cachorro sentado, olhando a tigela cheia, enquanto o vento quente soprava a poeira do quintal. E então veio o 21º dia, quando outra coisa inesperada aconteceu. O idoso arrumava o quintal e começou, sem perceber, a cantar uma cantiga antiga que ouvirá na infância. Uma dessas cantigas usadas para embalar as crianças e acompanhar os trabalhos simples do lar. Era uma música doce, ritmada, muito conhecida na região. Enquanto ele cantava, colocou a tigela no chão, quase sem pensar. O caramelo levantou a cabeça, as orelhas se moveram, e ele deu 2 passos na direção da tigela. O idoso prendeu a respiração. O cachorro abaixou o focinho. Cheirou. E comeu 3 bocados, apenas 3, mas comeu. Foi a primeira vez em 21 dias. O idoso sentiu os olhos molharem. Não era apenas alívio. Era como se finalmente tivesse encontrado um fio para puxar daquele novelo embolado. Depois que o cachorro se afastou, o idoso percebeu que havia uma lógica ali, mas ainda não sabia qual. O cachorro era movido por sensações profundas, por memórias que ele não podia verbalizar. A música, o cheiro das frutas, os temperos do mercado, tudo parecia despertar algo dentro dele, mas ainda era impossível juntar todas as peças. No 28º dia, o dia que marcaria o limite da paciência de qualquer criador, a vizinhança inteira já acompanhava a situação como se fosse parte de uma novela comunitária. As senhoras comentavam na praça, os comerciantes soltavam teorias, e até os jovens, que geralmente se preocupavam com outras coisas, começaram a reparar no comportamento incomum do caramelo. O idoso, porém, não desistiu um só dia. Mesmo cansado, mesmo emocionalmente abalado, mesmo sentindo a solidão ameaçar sua confiança, continuou tentando. Porque, no fundo, algo nele dizia que o cachorro não estava apenas rejeitando comida, estava pedindo ajuda. Naquela tarde, quando o sol dourava os telhados e a cidade se preparava para a virada do mês, o idoso percebeu algo ainda mais profundo no olhar do caramelo. Não havia medo ali, tampouco dor. Havia expectativa. Como se o cachorro esperasse que ele descobrisse algo importante. Algo que mudaria tudo. E assim terminou o 28º dia, com uma tigela cheia, um cachorro atento e um idoso convencido de que existia um segredo ali. Um segredo que estava cada vez mais perto de ser revelado. A noite que seguiu o 28º dia parecia mais densa do que o normal. O idoso dormia leve, como quem carrega uma preocupação pendurada no peito, pronta para acordá-lo a qualquer movimento. O cachorro caramelo repousava ao lado da cama, enrolado sobre si mesmo, atento a cada ruído da casa. Era como se ambos estivessem vivendo um acordo silencioso, uma vigília mútua em busca de respostas que nenhum dos dois sabia explicar. O amanhecer chegou com o canto de pássaros empoleirados nas árvores próximas. O ar fresco trazia aquele cheiro característico de terra que recebeu um pouco de umidade durante a madrugada. O idoso abriu os olhos lentamente,
encontrou o olhar profundo do Caramelo e sentiu novamente aquela sensação de que havia algo a ser descoberto. Ele se sentou na cama, passou a mão no rosto e murmurou palavras que apenas o silêncio ouviu. Levantou-se devagar, sentindo o peso da idade, e caminhou até a cozinha. Pegou a tigela de ração, hesitou por alguns segundos e a encheu como sempre fazia. Colocou no chão e observou a distância. O cachorro permaneceu imóvel. Nem aproximou o focinho, nem desviou o olhar. Apenas ficou ali, atento. Esse comportamento só reforçava a certeza que o idoso carregava desde o primeiro dia. Não era apenas a comida. Era algo mais profundo, mais simbólico, mais emocional. Mas o que um cachorro poderia guardar dentro de si com tamanha intensidade? Essa era uma pergunta que o idoso repetia mentalmente, sem encontrar explicação. Ele resolveu então iniciar o dia como sempre fazia. Abriu a porta da varanda, deixou o ar da manhã entrar e caminhou até o quintal. O Caramelo seguiu, silencioso como uma sombra fiel. Era interessante como o animal sempre estava perto, embora não buscasse comida. Era quase como se a presença do idoso fosse sua principal fonte de segurança. Enquanto varria o quintal, o idoso permitiu-se cantarolar a mesma cantiga que, dias antes, havia despertado o cachorro para a comida. A música ecoava suave, como uma brisa. O Caramelo levantou as orelhas e deu passos na direção dele. Não chegou a comer novamente, mas demonstrou claramente que aquele som tinha algum significado. O idoso percebeu isso e sorriu. Lembrou-se de seu pai, que sempre dizia que os animais entendem mais do que demonstram. Talvez fosse verdade. No interior, onde a vida é feita de repetições tranquilas e memórias antigas, tudo parece guardar um sentido. E essa percepção o levou ao primeiro desafio daquele dia: descobrir o que, na música, despertava o cachorro. Ele se sentou na cadeira velha da varanda, chamou o Caramelo com um gesto, e começou a cantar mais devagar, articulando cada sílaba. Prestou atenção no comportamento do cachorro. O animal inclinava a cabeça, aproximando-se quando a melodia subia e se afastando um pouco quando declinava. Era quase como se reconhecesse a música, não intelectualmente, mas emocionalmente. O idoso respirou fundo, tentando recordar quando essa cantiga começou a fazer parte de sua vida. Vinha de muito antes, de sua infância, das noites em que sua mãe cantava enquanto cozinhava ou bordava. Uma música simples, repetida ao longo de gerações. Seria possível que o cachorro, de alguma forma, tivesse memórias associadas a essa melodia? Talvez alguém, no passado dele, cantasse algo parecido. Talvez essa música fosse um eco distante de um tempo em que ele se sentia seguro. Esses pensamentos mexeram com o idoso mais do que ele gostaria de admitir. Ele sentiu um calor no peito, uma mistura de esperança e compaixão. Não era apenas sobre comida. Era sobre confiança. Sobre história. Sobre identidade. Decidiu então levar o Caramelo até o mercado municipal. Talvez ali, entre temperos e frutas, ele encontrasse outras pistas. Colocou o chapéu, arrumou a camisa de algodão, chamou o cachorro e começou a caminhar pela estrada de terra. O caminho era tranquilo, ladeado por cercas de madeira, galinhas soltas e árvores que projetavam sombras irregulares no chão batido. O Caramelo caminhava ao lado dele, atento ao movimento da paisagem, mas sempre olhando de tempos em tempos para o idoso, como se verificasse se estava no caminho certo. Era um comportamento que muitas pessoas na cidade já tinham observado. O Caramelo, apesar de aparentemente calmo, era extremamente sensível ao ambiente e às emoções das pessoas ao redor. Quando chegaram ao mercado, o movimento já era intenso. As bancas de frutas exibiam cores vibrantes, o cheiro de coentro, hortelã e manjericão dominava o ar. O barulho de conversas cruzadas criava um fundo sonoro acolhedor. Era como entrar num tapete vivo de cultura local. O Caramelo parou exatamente no mesmo ponto onde, dias antes, tinha sido encontrado sentado, olhando para os temperos. O idoso observou atentamente o comportamento do cachorro. Ele não parecia interessado em comida, mas sim em cheiros específicos. Cheirava o ar, dava passos lentos, e às vezes se fixava em uma erva ou outra, como se tentasse identificar algo que sua memória guardava. Uma das comerciantes, que vendia temperos e chá em pacotinhos transparentes, se aproximou do idoso. Ele está procurando alguma coisa, disse ela, cruzando os braços. Caramelo é bicho inteligente. A gente acha que sabe tudo, mas tem coisa que só eles sentem. O idoso concordou.
Perguntou então se ela conhecia alguma erva que fosse comumente usada em alimentação de cães na região. Ela pensou por alguns instantes e explicou que, muito antigamente, algumas famílias costumavam misturar ervas específicas às refeições dos animais, principalmente para acalmá-los ou fortalecer o organismo. Ervas suaves, usadas também em benzimentos tradicionais. Nada mágico, nada extraordinário. Apenas costumes passados de geração em geração. Essa conversa plantou mais uma semente importante na mente do idoso. Lembrou-se da tigela de barro que encontrara tempos depois no quintal, mas não ligou imediatamente uma coisa a outra. Ainda assim, guardou a informação. Era possível que o passado do caramelo tivesse ligação com essas tradições antigas. O caramelo aproximou-se de uma banca específica, onde a comerciante organizava folhas de boldo, alecrim e erva doce. O cachorro sentou-se ali, observando tudo com uma tranquilidade quase meditativa. O idoso se aproximou, curioso, e percebeu que o cheiro da erva doce parecia despertar algum interesse sutil no animal. Não a ponto de fazê-lo comer, mas o suficiente para que ele parecesse mais confortável. Essa observação levou o idoso a comprar a erva e levar para casa. Não tinha certeza se faria diferença, mas queria tentar. No caminho de volta, o sol já subia quente, iluminando a estrada e realçando os tons dourados da pelagem do caramelo. O idoso olhava o cão e sentia uma mistura crescente de carinho e responsabilidade. Ele sempre acreditou que a velhice traz consigo a necessidade de cuidar de algo ou alguém. Talvez fosse isso que lhe dava sentido. Mas agora percebia que cuidar do caramelo não era apenas um dever. Era uma jornada emocional para ambos. Ao chegar em casa, preparou uma infusão simples de erva doce, como aprendeu com as mulheres da cidade. Deixou esfriar e misturou algumas gotas na comida do cachorro. Colocou a tigela na varanda, sentou-se e observou. O caramelo aproximou-se lentamente. Cheirou a tigela. Depois olhou para o idoso. Houve um silêncio profundo entre os dois, como se uma conversa ocorresse sem palavras. O cachorro deu uma lambida no canto da comida. Apenas uma. E se afastou. Não era muito, mas era um sinal. O idoso percebeu que estava avançando, ainda que pouco. E cada avanço tinha um custo emocional, noites mal dormidas, preocupações crescentes, e a lembrança constante de que não podia forçar a situação. Era necessário paciência. Durante a tarde, o idoso limpou o quintal novamente. O clima começava a mudar. Nuvens azul escuro apareciam no horizonte, anunciando o início da estação das chuvas. O vento carregava aquele cheiro de transformação que apenas quem vive no interior conhece profundamente. O caramelo observava tudo, atento ao movimento das folhas, ao som das panelas na cozinha, ao ritmo tranquilo do idoso. Era como se absorvesse cada detalhe, esperando encontrar segurança em meio ao desconhecido. Quando a noite caiu, a chuva começou fina, depois forte. O som das gotas no telhado preenchia a casa. O idoso sentou-se na cadeira de balanço, exausto, mas esperançoso. O caramelo deitou-se aos seus pés, respirando de forma tranquila. E foi ali, naquele cenário simples, que algo fundamental se revelou. O idoso percebeu que, pela primeira vez, o caramelo dormia profundamente, sem sobressaltos, sem levantar a cabeça a cada ruído. Isso significava que o cachorro estava começando a confiar. Não na comida, ainda, mas no ambiente. Na casa. Na presença do idoso. Aquela foi a maior vitória do dia. Os desafios continuavam e seriam repetidos nos dias seguintes, mas o idoso compreendeu, naquela noite, que a resposta não viria de um exame, de uma ração especial ou de uma receita milagrosa. Viria da convivência, da reconstrução de confiança, do resgate de memórias profundas. E, enquanto a chuva caía lá fora, o idoso finalmente entendeu que o silêncio do caramelo falava. E que ele precisava ouvir. A manhã seguinte chegou carregada de umidade. A chuva da noite anterior deixará pequenas poças pelo quintal, e o chão de terra solta transformará-se em lama macia, marcada por pegadas de pássaros e pelos passos leves do próprio caramelo. O idoso abriu a porta devagar, sentindo o frio úmido que lhe arrepiou a pele, e encontrou o cachorro sentado na varanda, observando o quintal como se estudasse cada detalhe. Era um comportamento curioso, mas comum para ele. O caramelo sempre parecia vigilante, como se guardasse a casa e as lembranças que ali estavam escondidas. O idoso inspirou fundo. Havia dormido mal,
preocupado com a alimentação do cachorro e com o mistério que parecia crescer a cada dia. Decidiu preparar novamente a infusão de erva doce e misturá-la à comida. Não era muito, mas era tudo o que sabia fazer naquele momento. Preparou a tigela com cuidado, colocou-a no chão e deu 2 passos para trás, esperando. O caramelo aproximou-se, cheirou e sentou-se. O idoso suspirou. Era a mesma cena de tantas manhãs. Mas, ao observar melhor, percebeu que havia algo de diferente. O cachorro não virou o rosto imediatamente. Ficou ali, imóvel, olhando para a tigela como se estivesse avaliando suas próprias emoções. E então olhou para o idoso, como se pedisse algo a mais, algo que não estava presente ali. Foi nesse instante que o idoso entendeu que precisava tentar outra abordagem. Entrou na casa e pegou um banco pequeno que ficava perto da porta. Sentou-se em frente ao caramelo e começou a cantar a cantiga antiga, a mesma que tinha despertado o cachorro dias antes. A melodia encheu o ar úmido, misturando-se ao barulho leve da água escorrendo das calhas e ao cheiro forte da terra molhada. A casa parecia ouvir. O quintal parecia ouvir. O cachorro certamente ouvia. O caramelo levantou as orelhas, aproximou-se 2 pequenos passos e sentou-se mais perto da tigela. Não comeu, mas descansou o focinho sobre as patas dianteiras, como se aquela música o colocasse em um estado de calma profunda. O idoso viu nisso um novo fio para puxar. Ele percebeu que a comida não era apenas comida. Era um símbolo, uma porta, um gatilho. Para que o caramelo comesse, era preciso recriar algo que havia sido importante em sua vida passada. Algo que ele nunca contaria com palavras, mas que talvez contasse com gestos, olhares, cheiros e sons. O idoso então decidiu fazer algo que evitava semanas: investigar o passado do cachorro. No interior, as pessoas conhecem histórias sobre animais tanto quanto conhecem histórias sobre seus vizinhos. O cachorro caramelo era conhecido na cidade antes mesmo de ser adotado. Andava pelas ruas, dormia perto da praça, circulava nas feiras e se escondia em dias de chuva. Nunca foi agressivo. Pelo contrário, tinha uma calma natural que chamava atenção. Mas nunca aceitava comida de estranhos. O idoso pensava nisso enquanto colocava botas para enfrentar o barro do quintal. O sol começava a romper as nuvens, criando uma luz dourada que iluminava o caramelo, fazendo sua pelagem brilhar. Decidiu caminhar com ele até o bairro mais antigo da cidade, onde as casas de barro e madeira guardavam histórias que todos fingiam esquecer, mas que jamais desapareciam por completo. A caminhada foi lenta. A cada passo, o idoso observava o comportamento do cachorro, que parecia reconhecer o caminho. Andava à frente, mas sempre olhava para trás para ter certeza de que o idoso vinha perto. A cada esquina, parava por alguns segundos, cheirava o ar e continuava. Era como seguir o rastro de um passado invisível. Quando chegaram ao bairro antigo, o idoso sentiu algo no ambiente que há muito tempo não percebia. O cheiro forte de lenha queimada, de comida caseira preparada com calma, de ervas frescas penduradas em varais improvisados. Era como entrar em outra época. As casas simples, algumas com paredes rachadas, guardavam memórias antigas da comunidade. O caramelo parou diante de uma casa específica. Não havia nada de especial nela além de uma varanda estreita e um pé de manacá florido ao lado da porta. Mas o cachorro sentou-se ali, fixando o olhar na porta, como se esperasse que algo ou alguém surgisse. O idoso observou atentamente. Aquela reação não era comum. Nunca tinha visto o caramelo tão atento, tão imóvel, tão concentrado. Foi então que a porta se abriu lentamente. Uma senhora de idade avançada, com cabelos brancos presos em um coque, surgiu. Ela olhou primeiro para o idoso e depois para o cachorro, inclinando a cabeça em um gesto que misturava surpresa e reconhecimento. Então é ele, disse calmamente. Eu sabia que algum dia ele apareceria por aqui de novo. Essas palavras atingiram o idoso como um trovão silencioso. A senhora caminhou até o caramelo, que não recuou. Pelo contrário, abaixou a cabeça como se a saudasse. Ela acariciou o topo de sua cabeça com delicadeza e disse que aquele cachorro costumava aparecer ali, anos atrás, sempre no horário em que seu marido cantava enquanto regava as plantas. A cantiga que ele cantava era semelhante à que o idoso entoava agora. Uma melodia simples, mas carregada de doçura e tranquilidade. O idoso sentiu o coração bater mais forte. A coincidência começava a ganhar forma. O caramelo tinha memórias associadas àquela música, àquele ambiente, aquela rotina tranquila.
Talvez ali tenha sido um dos poucos lugares onde ele encontrou conforto quando vivia sozinho pelas ruas. A senhora também comentou que o cachorro sempre se aproximava quando ela preparava uma mistura caseira de comida com ervas. Nada extraordinário, apenas uma tradição antiga da família, passada de geração em geração. Erva doce, um pouco de hortelã e frutas amassadas. Era alimento feito com carinho, não apenas para nutrir, mas para acalmar. O idoso sentiu um nó na garganta. Era isso. O cachorro não rejeitava a comida. Rejeitava o desconhecido. Precisava de conexão, de lembranças, de afeto. Precisava sentir-se seguro. A senhora então revelou algo que aprofundou ainda mais o mistério. O cachorro sempre comia em uma tigela de barro que ficava no quintal. Uma tigela simples, artesanal, feita pelos artesãos locais nas antigas feiras da cidade. Uma tigela que, segundo ela, havia desaparecido misteriosamente meses antes. O idoso sentiu o corpo todo gelar. Ele lembrava da tigela de barro que tinha encontrado enterrada em seu quintal logo depois da adoção. Uma tigela antiga, com sinais de desgaste, que ele havia deixado de lado sem dar importância. Agora fazia sentido. Talvez o Caramelo tivesse enterrado aquela tigela ao ir morar com ele, como quem esconde algo precioso de um passado que não quer perder. Ele agradeceu à senhora, prometeu voltar, e caminhou de volta para casa com o Caramelo ao lado. O cachorro parecia mais leve, como se a visita tivesse reativado memórias boas. Era perceptível na forma como ele caminhava, com passos menos tensos e olhar mais sereno. Ao chegar em casa, o idoso foi até o canto onde havia deixado a tigela de barro. Limpou-a cuidadosamente com água e sabão, secou com um pano macio e colocou sobre a mesa. O Caramelo aproximou-se devagar, cheirou a tigela e abanou o rabo. Foi a primeira demonstração clara de alegria desde que chegou àquela casa. O idoso então preparou a mistura com erva doce, hortelã e um pouco de fruta amassada. Colocou tudo na tigela de barro restaurada e posicionou-a no chão. Sentou-se na cadeira da varanda e começou a cantar a cantiga que agora fazia todo sentido. O Caramelo aproximou-se. Cheirou. Fechou os olhos por um momento, como se estivesse se lembrando de algo. E então comeu. Não apenas 3 lambidas. Comeu com calma, com prazer, com confiança. O idoso sentiu os olhos marejarem. Era como se todo o trabalho, toda a angústia, toda a paciência finalmente encontrassem recompensa. O cachorro finalmente estava começando a aceitar não apenas a comida, mas a casa, o ambiente, a nova vida. O segredo começava a ser revelado, e o idoso percebia que o caminho até a solução completa seria longo, mas agora havia luz. Havia conexão. Havia esperança. Os dias que seguiram o retorno do Caramelo à tigela de barro foram marcados por uma sensação diferente dentro da casa. O idoso já não caminhava com a preocupação pesada que vinha carregando no peito. Agora seus passos tinham um ritmo mais leve, embora ainda cuidadoso, como quem sabe que qualquer mudança brusca pode desfazer um equilíbrio delicado. E era exatamente isso que ele acreditava ter alcançado, um equilíbrio frágil entre a memória e o presente, entre o que o Caramelo fora e o que estava se tornando. Mas logo percebeu que aquele avanço, tão precioso, ainda era apenas o primeiro degrau de uma longa escada. No terceiro dia após a descoberta da tigela, o idoso acordou com o som forte da chuva batendo no telhado. A estação chuvosa finalmente havia se instalado com força, transformando o ar em um espectro úmido e carregado que abraçava a cidade inteira. O quintal estava encharcado, com pequenos riachos se formando entre as raízes das árvores e o jardim de ervas improvisado. O Caramelo, que antes parecia agitado em manhãs chuvosas, estava calmo. Observava a chuva com olhos curiosos, deitado na varanda, como se a água tivesse algum significado especial para ele. O idoso notou esse comportamento e se aproximou, sentando-se ao lado do cachorro. Conversou com ele em voz baixa, como sempre fazia, contando memórias antigas de sua própria vida. Falava da época em que trabalhava na lavoura, das histórias que ouvia dos avós, das festas que animavam o bairro antigamente. O Caramelo escutava tudo em silêncio, mas sua postura era de quem realmente entendia a importância daquelas palavras. Com o passar das horas, porém, o idoso percebeu que o cachorro começava a se inquietar. Não era um incômodo físico. Era algo emocional. Toda vez que a chuva se intensificava, ele caminhava até o canto da cozinha onde a tigela de barro ficava guardada. Cheirava o objeto e voltava para a varanda, deitando-se novamente, mas agora com o corpo mais tenso.
Essa reação chamou a atenção do idoso. Ele se levantou, pegou a tigela e a colocou em frente ao cachorro. O caramelo cheirou e abanou o rabo. Não parecia querer comida. Queria segurança. O idoso entendeu que a tigela não era apenas um utensílio. Representava estabilidade, pertencimento, memória. Talvez, em seu passado, fosse o único objeto que o acompanhava de forma constante. Talvez fosse a única coisa que não mudava no meio das incertezas das ruas, das casas onde buscava abrigo e das pessoas que vinham e iam. Essa possibilidade fez o idoso perceber que havia mais para descobrir sobre o vínculo emocional do cachorro. A chuva continuou forte durante horas, e quando finalmente deu uma trégua, o idoso decidiu que precisava ir até a feira, mesmo com o barro e o risco de escorregar nas ruas de terra molhada. Ele precisava de frutas frescas e queria comprar mais ervas. Não para substituir a comida tradicional, mas para continuar testando combinações que ajudassem o caramelo a associar a alimentação a boas lembranças. Preparou-se com calma, colocou o chapéu e a capa de chuva, chamou o cachorro e partiu. O caminho era difícil, a estrada estava escorregadia, e o ar carregado deixava tudo mais lento. Mas o caramelo caminhava ao lado dele com tranquilidade, como se entendesse que aquele trajeto tinha um propósito importante. Quando chegaram à feira, o idoso percebeu que a movimentação estava menor que o normal. O clima espantava muita gente. Ainda assim, as bancas de frutas e ervas estavam montadas, com vendedores sorridentes que sempre encontravam uma forma de animar o ambiente. O cheiro de bolo de milho recém-saído do forno preenchia o ar, misturando-se ao aroma forte do coentro molhado e das frutas frescas. Foi ali, no meio desse ambiente tradicional do interior brasileiro, que aconteceu a primeira dificuldade real após o avanço da tigela. Uma dificuldade que exigiria sacrifício. O idoso pediu frutas e ervas como fazia sempre, mas ao abrir a carteira percebeu algo que o deixou imediatamente preocupado. O dinheiro estava mais curto do que imaginara. As últimas semanas tinham sido emocionalmente desgastantes, mas também financeiramente. Ele havia comprado diferentes tipos de ração, frutas, ingredientes e algumas ferramentas para restaurar a tigela de barro. Nada era extravagante, mas tudo somado trazia peso ao bolso. A feira era o coração econômico da cidade, e todo mundo sabia que preços variavam conforme a estação. A chuva tinha prejudicado algumas plantações, encarecendo frutas específicas. O idoso fez as contas mentalmente e percebeu que não teria dinheiro suficiente para comprar tudo o que queria. Ali estava o sacrifício. Ele teria que escolher entre comprar plantas medicinais ou comprar alimentos básicos para si mesmo. Permanecendo em silêncio por alguns instantes, ele avaliou o que era mais importante naquele momento. Lembrou-se da forma como o caramelo havia comido. Lembrou-se do rabo abanando, do olhar de confiança, da calmaria que se instalara na casa nos últimos dias. Lembrou-se de como a comida representava segurança emocional para o cachorro. Com essa imagem gravada na mente, tomou sua decisão. Ele compraria as ervas e as frutas. E faria ajustes na própria alimentação se fosse necessário. A comerciante percebeu a hesitação e lhe perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas sua expressão dizia o contrário. Ainda assim, não reclamou. Velhos do interior não costumam reclamar. Estão acostumados a lidar com dificuldades silenciosamente. Caramelo observava tudo de perto. O idoso, mesmo sem perceber, irradiava um tipo de energia que o cachorro captava com precisão. Era como se o animal soubesse exatamente o esforço que estava sendo feito por ele. E esse tipo de compreensão silenciosa era um dos motivos pelos quais o laço entre os dois se fortalecia sem pressa, mas com profundidade. Enquanto voltavam para casa, o idoso pensava em como resolveria a própria alimentação nos próximos dias. Talvez precisasse plantar mais coisas no quintal. Talvez revisitar o armário onde guardava arroz, mandioca seca e um pouco de farinha. Nada disso o assustava. Ele conhecia a vida com pouco. Mas agora não estava sozinho, e essa responsabilidade alterava seus cálculos. Quando chegaram, o quintal ainda estava úmido. O caramelo sacudiu o corpo, espirrando gotas d'água, e correu para a varanda, como se soubesse que algo especial estava por vir. O idoso entrou na cozinha, preparou uma nova mistura de ervas e frutas, e colocou tudo na tigela de barro. Antes de posicioná-la no chão, cantou a cantiga. O caramelo imediatamente se aproximou. Com calma, o cachorro começou a comer novamente. O idoso sorriu, mas seu sorriso era cansado, embora esperançoso.
Cada refeição daquele cachorro era uma pequena vitória conquistada com esforço. E cada vitória tinha seu preço. Às vezes era o dinheiro. Às vezes era o sono. Às vezes era a preocupação constante. Mas valia a pena. Naquela noite, enquanto a chuva recomeçava a cair, ele sentou-se na cadeira de balanço e observou o Caramelo dormir tranquilo ao pé da cama. A tigela de barro estava limpa, descansando no canto da cozinha, como um relicário do passado e do presente. A casa agora tinha cheiro de ervas frescas e fruta amassada. O som da chuva misturava-se à lembrança da cantiga, criando um clima de introspecção e paz. E o idoso entendia, cada vez mais, que o segredo da recusa do Caramelo não era um mistério simples. Era uma história construída em camadas, feita de memórias, sentimentos e tradições. Uma história que ele estava disposto a desvendar até o fim, mesmo que isso exigisse mais sacrifícios. A semana avançava com a intensidade típica do interior durante a estação das chuvas. O solo permanecia úmido, as roupas demoravam mais para secar, e o cheiro de terra molhada passava a fazer parte da rotina como um perfume constante. O idoso já começava a se adaptar ao novo desafio financeiro que enfrentava, reorganizando sua despensa e evitando compras desnecessárias. Em contrapartida, a casa parecia ganhar vida novamente, marcada pelas pequenas conquistas diárias do Caramelo, que comia aos poucos, mas com regularidade crescente. O cachorro estava mais atento, mais confiante e mais presente. Caminhava pela casa como se estivesse se familiarizando com cada canto, cada móvel, cada cheiro. Às vezes parava em determinados lugares, como se procurasse fragmentos do passado que a memória insistisse em esconder. O idoso acompanhava tudo com um misto de carinho e curiosidade. Já compreendia que o comportamento do Caramelo não era aleatório. Havia sempre uma lógica emocional por trás de cada gesto. Mas naquela semana aconteceria algo que mexeria profundamente com esse novo equilíbrio, a festa do padroeiro. No interior, essa festa não é apenas um evento. É um marco anual que movimenta a cidade inteira. As ruas se enchem de bandeirolas coloridas, a igreja organiza procissões, os comerciantes preparam comidas típicas, e as crianças aguardam ansiosas pelos fogos de artifício que encerram o evento. Para muitos, é um símbolo de fé, tradição e pertencimento. Para o Caramelo, seria um teste de coragem. O idoso, experiente em tradições da cidade, sabia que os fogos seriam um problema. Animais têm medo de barulhos altos, mas o Caramelo parecia ter uma sensibilidade ainda maior. Bastava uma panela cair na cozinha para que ele erguesse a cabeça rapidamente, como se esperasse algum perigo invisível. Então, fogos de artifício certamente provocariam nele uma reação intensa. O idoso tentou pensar em estratégias. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Talvez fosse melhor ficar em casa com portas e janelas fechadas. Talvez fosse melhor cantá-la durante o barulho, como forma de acalmar o cachorro. Talvez pudesse usar as ervas compradas na feira para preparar algum aroma relaxante. Eram ideias simples, mas carregadas de esperança. 2 dias antes da festa, os preparativos já tomavam a cidade. Os moradores enfeitavam suas casas, as cozinheiras preparavam bolos e pamonhas, e a igreja ensaiava as músicas para a procissão. As crianças corriam de um lado para o outro com pequenas bandeiras, e a praça ganhava cores vivas e sons alegres. O idoso decidiu levar o Caramelo até a praça para observar sua reação. Era importante entender como ele se comportava em ambientes cheios de pessoas, cheiros e sons. Saíram pela manhã, quando o movimento estava mais leve. As ruas úmidas refletiam o brilho do sol, e o calor começava a subir lentamente, criando aquele contraste gostoso entre o frio da sombra e o calor do sol. O Caramelo caminhava tranquilo, mas ficava atento a tudo ao redor. As crianças queriam tocá-lo, e ele permitia com calma, nunca rosnando, apenas observando com os olhos atentos. As senhoras comentavam sobre sua beleza, sobre seu comportamento dócil, e algumas até ofereciam pedaços de frutas, que ele não aceitava, apesar de cheirar com interesse. Mas tudo ia bem até que um grupo de jovens estourou um pequeno bombinha de teste do outro lado da praça. O barulho seco ecoou entre as casas, e foi o suficiente para mudar completamente a postura do Caramelo. O cachorro congelou por um instante. As orelhas se ergueram, o corpo ficou rígido e os olhos se fixaram no ponto de onde o som veio. Um segundo depois, ele recuou, puxando levemente a corda.
O idoso sentiu o desespero silencioso do cachorro, como se aquele barulho tivesse despertado uma lembrança profunda e desagradável. Ele se agachou, acariciou o peito do animal e falou em voz calma. Mas o caramelo tremia. Era o tipo de tremor que não vinha do corpo, mas da alma. Aquele momento fez o idoso perceber algo importante. O medo do caramelo não era apenas medo. Era trauma. Algo ligado ao passado. Algo que o cachorro carregava desde antes de conhecê-lo. Algo que precisava ser enfrentado com cuidado. Voltaram para casa mais cedo. O idoso preparou a mistura com ervas calmantes e ofereceu ao cachorro, que comeu devagar, ainda inquieto. Depois cantou a cantiga enquanto o caramelo se deitava na varanda, tentando relaxar. Aquela noite foi silenciosa, mas o idoso não dormiu bem. Sonhou com barulhos, luzes e sombras. Sonhou com o caramelo correndo sem direção pelas ruas, assustado. Acordou suando, mas determinado. Precisava estar preparado para a festa. O dia da festa chegou com o céu parcialmente nublado. As ruas estavam cheias de movimento desde cedo. Os moradores, vestidos com roupas coloridas, caminhavam em grupos até a praça. Música, cheiro de milho cozido e fumaça de fogueiras enchiam o ar. O idoso decidiu ficar em casa com o caramelo. Não era seguro levá-lo ao evento. Durante a tarde, a procissão passou em frente à casa. O caramelo observou tudo de longe, sem demonstrar medo, apenas curiosidade. O idoso sabia que o verdadeiro desafio viria à noite. Quando o sol se pôs, a cidade acendeu suas luzes. A música ficou mais alta, e o clima de expectativa tomou conta de todos. Era uma tradição antiga. Os fogos seriam lançados exatamente às 9 da noite. O idoso preparou a casa como pôde. Fechou janelas, cortinas e portas. Colocou a tigela de barro no centro da cozinha. Preparou a mistura especial de ervas calmantes e acendeu um pequeno incenso que uma das vizinhas havia lhe dado. A fumaça suave preenchia o ambiente com um aroma doce e acolhedor. O caramelo estava inquieto. Caminhava pela sala, ia para a porta, voltava para a cozinha, e depois parava ao lado do idoso, como se pedisse orientação. Quando o primeiro foguete explodiu no céu, o som percorreu a cidade como um trovão repentino. O caramelo pulou, correu para o canto da sala e tentou se esconder atrás da cadeira de balanço. Respirava rápido demais. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pavor. O idoso se aproximou devagar, sentou-se ao lado dele e começou a cantar a cantiga. A voz tremia, mas a melodia era constante. Ele colocava toda a calma que tinha na música, como se quisesse envolver o cachorro em uma bolha invisível de segurança. Mas os fogos continuavam. As explosões iluminavam o céu, refletiam nas vidraças e marcavam o chão com vibrações que o caramelo sentia pelo corpo inteiro. A cada explosão, ele encolhia mais o corpo, tentando se esconder, como se esperasse que algo ruim acontecesse. O idoso então tomou uma decisão difícil. Levantou-se, abriu a porta dos fundos e caminhou com o caramelo até o quintal, onde havia menos eco e o céu era visível por entre as árvores. Queria mostrar ao cachorro que os fogos eram apenas luzes no céu, não ameaças diretas. Queria transformar aquele momento de medo em algo diferente. Ficaram ali, parados na chuva leve que começava a cair, observando o céu colorido. O caramelo tremia, mas aos poucos começou a acompanhar a direção do olhar do idoso. Viu as luzes subirem. Viu as cores explodirem. Viu que nada o atingia. Aos poucos, o cachorro respirou mais devagar. O tremor diminuiu. Ele olhou para o idoso, depois para o céu, depois novamente para o idoso. Era como se estivesse questionando se realmente precisava ter medo. O idoso continuou cantando. Cantou até sua voz falhar. Cantou até que o último foguete explodiu e a cidade mergulhou em silêncio novamente. Quando tudo terminou, o caramelo encostou a cabeça na perna do idoso, num gesto de entrega e confiança que jamais tinha feito antes. Aquela foi a segunda grande vitória. E também o segundo grande sacrifício. O idoso havia enfrentado seu próprio medo de perder o cachorro, mostrando que ambos precisavam um do outro para superar os fantasmas do passado. Voltaram para dentro. O caramelo comeu um pouco, com calma. Depois deitou-se perto da cama do idoso e dormiu profundamente. A noite que assustou a cidade inteira tornou-se, para eles, um marco de coragem. Os dias seguintes à festa do padroeiro trouxeram um sentimento de calmaria diferente para casa. O caramelo parecia mais seguro, dormia melhor e,
pela primeira vez desde sua chegada, começou a explorar o quintal sem olhar para trás a cada passo. O idoso percebia cada mudança com atenção, anotando mentalmente tudo aquilo que aprendia sobre o cachorro. Sabia que a evolução emocional de um animal não acontecia de um dia para o outro. Era uma construção lenta, feita de paciência, repetições e pequenos gestos que, quando somados, produziam grandes transformações. Mesmo assim, havia algo que ainda o inquietava. O comportamento do Caramelo continuava marcado por detalhes que o idoso não conseguia decifrar. O cachorro sempre reagia a certos objetos, como o pano azul, e parecia ter sensibilidade a certos sons, como o assobio de vento passando pelas frestas da porta. Às vezes, durante a noite, ele caminhava pela casa farejando de forma intensa, como se procurasse alguma coisa específica que não estava ali. Foi durante uma manhã chuvosa, quando o idoso lavava a louça, que percebeu o Caramelo parado diante do armário antigo da sala. O móvel, feito de madeira escura, era um objeto que havia pertencido à família por décadas. O cachorro cheirava cada fresta, cada puxador, como se algo ali dentro chamasse. O idoso observou em silêncio. Não era a primeira vez que isso acontecia. Nas últimas semanas, o Caramelo havia demonstrado curiosidade insistente por aquele armário, sempre do mesmo lado, sempre no mesmo canto. Intrigado, o idoso finalmente abriu o móvel. Dentro havia alguns panos guardados, fotos antigas, uma caixa com cartas e um caderno de capa marrom que parecia desgastado pelo tempo. O Caramelo, ao ver o caderno, deu um passo para trás, como se reconhecesse o objeto, mas ao mesmo tempo tivesse receio de se aproximar. O idoso pegou o caderno com cuidado. A capa estava manchada, e o cheiro de papel velho misturava-se ao aroma de madeira úmida. Ele abriu a primeira página e descobriu algo inesperado. O caderno não era seu. Não lembrava de tê-lo guardado ali. As primeiras páginas estavam vazias, mas nas seguintes havia anotações feitas com letra apressada. As linhas falavam de receitas naturais, combinações de ervas, hábitos de cuidado com animais e relatos curtos sobre um cachorro sem nome que parecia ter características muito semelhantes às do Caramelo. O idoso sentiu o coração acelerar. As anotações descreviam a maneira como o cachorro reagia a diferentes alimentos, às mudanças de clima, aos sons altos, e mencionavam até algo sobre o apego do animal a uma tigela de barro. Era como se alguém tivesse observado o mesmo comportamento que ele vinha observando agora. Mas quem? E por que aquele caderno estava ali? Com o livro ainda nas mãos, ele se sentou na cadeira de balanço, enquanto o Caramelo deitou aos seus pés, inquieto, como se soubesse que estavam prestes a desvendar algo importante. O idoso leu cada página com atenção. As descrições eram detalhadas, como se realizadas por alguém que realmente entendia de comportamento animal. Havia também pequenas frases sobre tradições antigas, práticas usadas por moradores da região há muitas gerações, relatos sobre cantigas, objetos de barro e a importância de estabelecer rituais para criar vínculos seguros com animais traumatizados. Foi então que encontrou uma anotação ainda mais reveladora, uma folha descrevendo a história de um cachorro Caramelo que havia sido cuidado por uma mulher que morava na cidade vizinha. O texto falava que o animal se apegara muito a ela e que tinha dificuldades profundas de adaptação quando ficava longe da pessoa que considerava sua referência emocional. Havia também uma observação sobre a tigela de barro, a mesma que estava agora na casa do idoso. Aquela descoberta acendeu uma chama de entendimento na mente do idoso. Talvez o Caramelo tivesse pertencido a alguém antes. Talvez tivesse sido amado, cuidado e ensinado a encontrar segurança em rituais específicos como a cantiga e a tigela. Talvez a recusa em comer tivesse sido uma forma de buscar algo que perderá. Mas havia ainda um detalhe que tornava tudo mais estranho. O caderno falava de eventos que não poderiam ter acontecido recentemente. Tratava-se de registros de muitos anos atrás, talvez até mais de uma década. Então, como aquele mesmo cachorro poderia estar ali agora, demonstrando os mesmos comportamentos? A resposta parecia improvável, mas possível. O Caramelo poderia ter sido um cachorro que circulou entre várias pessoas, um daqueles animais que passam por diferentes lares, diferentes mãos, diferentes histórias. Um cachorro que, apesar de tudo, guardava na memória afetiva os gestos, sons e objetos que o confortavam. O idoso sentiu que estava cada vez mais perto de entender a verdade. Durante todo o dia, ele tentou reorganizar mentalmente as informações. A chuva continuou caindo, criando um clima perfeito para a reflexão. O Caramelo, por sua vez, parecia sentir a energia da descoberta. Estava inquieto, mas não com medo.
Andava pela sala, cheirava o caderno, olhava para o idoso como se pedisse que ele continuasse buscando respostas. Mais tarde, quando a chuva diminuiu, o idoso decidiu visitar a vizinhança. Talvez alguém soubesse de quem era o caderno ou reconhecesse o estilo de escrita. Caminhou até a casa de uma vizinha conhecida por guardar memórias da comunidade, uma mulher que adorava contar histórias do passado e manter registros da cidade. Mostrou o caderno a ela, mas a vizinha não reconheceu a letra. No entanto, lembrou-se de que, muitos anos atrás, uma mulher que cuidava de animais havia passado pela cidade, oferecendo ajuda para quem tivesse cães ou gatos com traumas de comportamento. Não lembrava o nome dela, mas recordava que ela era conhecida por seus rituais com ervas e tigelas de barro. Essa informação bastou para que o idoso entendesse que estava no caminho certo. A história do caramelo não era simples. Era uma história costurada com fios de memória, passando por várias pessoas, até chegar às mãos dele. Ao voltar para casa, encontrou o caramelo na varanda, deitado ao lado da tigela de barro. O cachorro levantou as orelhas ao vê-lo, abanou o rabo e correu para recebê-lo. O idoso se abaixou e o abraçou com firmeza. Não era comum que fizesse isso, mas naquele momento sentiu que o vínculo entre eles havia se fortalecido de forma silenciosa. Durante a noite, enquanto preparava o jantar, o idoso decidiu misturar algumas das ervas descritas no caderno. Queria testar uma nova combinação que supostamente ajudava a reduzir a ansiedade em animais sensíveis. Colocou a mistura na tigela de barro e cantou a melodia. O caramelo, como nos dias anteriores, comeu com tranquilidade. Era como se cada refeição representasse um passo que o cachorro precisava dar para deixar o passado para trás. Depois de comer, o caramelo se aproximou da cadeira de balanço, apoiou a cabeça nas pernas do idoso e fechou os olhos. Era um gesto raro, cheio de significado. Um pedido silencioso de proteção. O idoso acariciou a cabeça dele enquanto refletia sobre tudo que havia descoberto naquele dia. A história do caramelo estava começando a revelar suas camadas, e ele sabia que ainda havia muito mais por vir. O caderno antigo havia sido apenas a primeira peça de um quebra-cabeça emocional que envolvia passado, memória, trauma e cura. Mas uma coisa era clara: o caminho que eles percorriam juntos estava transformando ambos. E agora, com novas pistas em mãos, o idoso estava disposto a ir até o fim para entender tudo. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente dentro da casa. O caderno antigo, com suas páginas manchadas e palavras que pareciam ecoar o comportamento do caramelo, transformou-se no novo centro da rotina do idoso. Ele o lia todas as manhãs, relia anotações durante a tarde e passava as noites pensando no que ainda poderia estar escondido ali. Já o caramelo observava tudo com atenção, como se sentisse que aquele objeto tinha uma ligação direta com sua própria história. O idoso sabia que precisava descobrir mais sobre a mulher mencionada nas anotações. A vizinha havia dito que ela passará pela região muitos anos antes e que vinha da cidade vizinha, um lugar simples, mas conhecido por suas tradições fortes em ervas medicinais e práticas naturais de cuidado. O idoso nunca havia estado lá, apesar de morar relativamente perto. Sempre viverá de maneira tranquila, sem grandes deslocamentos, sem grandes aventuras. Mas agora sentia que essa viagem não era um capricho. Era uma necessidade. Afinal, se quisesse realmente ajudar o caramelo a superar seus traumas, precisava entender tudo o que pudesse sobre o passado do animal. Tomou a decisão numa manhã ensolarada, quando o céu mostrava um tom azul vibrante e a brisa carregava o cheiro de folhas recém-lavadas pela chuva da noite anterior. O idoso preparou um pequeno saco de mantimentos, separou alguns pedaços de fruta para o cachorro, colocou o caderno dentro de uma sacola de pano e chamou o caramelo. O cachorro correu até ele com energia, abanando o rabo de forma feliz, mas assim que percebeu que o idoso pegava o chapéu e fechava a porta da casa, ficou sério. Sabia que algo importante estava prestes a acontecer. O caminho para a cidade vizinha era longo. Não havia ônibus naquele horário, e o idoso preferiu ir a pé, seguindo a estrada de terra que serpenteava entre pequenas propriedades rurais. As árvores ao redor formavam sombras generosas, e o canto dos pássaros preenchia o ar com uma melodia constante. O caramelo caminhava ao lado dele, atento aos sons, aos cheiros e à movimentação leve das folhas. A viagem durou mais de 1 hora. No meio do percurso, passaram por uma ponte estreita onde a água corria forte por conta das chuvas recentes. O caramelo hesitou antes de atravessar. Olhou para a água turbulenta, depois para o idoso, e se aproximou apenas quando o homem estendeu a mão. Foi um gesto simples, mas revelador.
O cachorro estava aprendendo a confiar em situações que antes o deixavam inseguro. Quando finalmente chegaram à cidade vizinha, o idoso percebeu o quanto aquele lugar era diferente. As ruas eram estreitas, as casas tinham fachadas pintadas com cores fortes e havia pequenos vasos de plantas em quase todas as janelas. Mas o que chamava mais atenção eram as barracas de ervas espalhadas pelas esquinas. O cheiro de alecrim, arruda e capim-santo se misturava ao cheiro de bolo de mandioca que saía de uma padaria próxima. Era como se a cidade inteira respirasse tradições antigas, preservadas com carinho pelas gerações. O idoso caminhou até a praça central, onde havia um banco de madeira sob a sombra de um ipê alto. Ali se sentou, e o caramelo deitou ao seu lado. O homem abriu o caderno e observou as anotações novamente. Precisava encontrar alguém que reconhecesse aquele tipo de registro. Precisava de alguém que soubesse quem era a mulher que escrevera tudo aquilo. Foi então que viu uma senhora se aproximar da barraca de ervas na outra extremidade da praça. Tinha cabelos brancos presos em um coque simples e vestia uma saia longa com estampas florais típicas da região. Algo nela chamou a atenção do idoso. Talvez fosse a postura calma. Talvez fosse o modo como organizava as ervas com precisão quase ritualística. Ele sentiu que precisava conversar com ela. Levantou-se devagar e se aproximou. O caramelo, sempre observador, caminhou ao seu lado. A senhora olhou para o idoso com um sorriso acolhedor. Perguntou se ele precisava de alguma erva específica. O idoso, com voz calma, explicou que buscava informações sobre alguém que, muitos anos atrás, havia cuidado de animais traumatizados e usava práticas naturais muito parecidas com as descritas no caderno. Ao ouvir isso, a senhora ergueu as sobrancelhas com surpresa. Ela pediu para ver o caderno. O idoso estendeu o objeto. Assim que a senhora tocou as páginas, algo em seu semblante mudou. Não era tristeza, nem alegria. Era reconhecimento. Como se estivesse diante de algo que não esperava rever. A senhora disse que conhecera a autora do caderno. Era uma mulher estudiosa, que dedicava a vida a ajudar animais que haviam sofrido rejeições e traumas. Viajava por diferentes cidades ensinando pessoas a restaurarem a confiança de cães e gatos que tinham dificuldade de se adaptar. A mulher havia vivido ali por um tempo, mas partirá sem deixar rastros, deixando para trás apenas algumas anotações e lembranças. O idoso ouviu tudo com atenção, sentindo uma sensação estranha de proximidade com alguém que nunca conhecera. A senhora continuou dizendo que a mulher era conhecida por ter cuidado de um cachorro caramelo, descrito por muitos como inteligente, observador e profundamente sensível. Um cachorro que tinha hábitos muito peculiares, incluindo apego a tigelas de barro e reações fortes a certos sons. Era como se estivesse descrevendo exatamente o caramelo que agora deitava aos pés do idoso. O idoso sentiu o coração apertar. Perguntou se a senhora sabia o que havia acontecido com o cachorro daquela época. Mas ela apenas suspirou e explicou que, um dia, o animal simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar pistas. Algumas pessoas acreditavam que ele havia sido levado por outra família. Outras achavam que ele simplesmente seguirá seu caminho de forma independente. Ninguém sabia ao certo. Enquanto conversavam, o caramelo parecia entender cada palavra. Levantou a cabeça, cheirou o ar e se aproximou da senhora. Ela se abaixou, tocou a cabeça dele com carinho e disse que ele lembrava muito o cachorro de antigamente. O idoso sentiu um arrepio. As coincidências eram inúmeras, mas de alguma forma faziam sentido. O caderno, os comportamentos, o apego à tigela, o medo dos fogos, a sensibilidade a sons. Tudo apontava para a mesma conclusão. O caramelo poderia ser o mesmo cachorro mencionado nas anotações antigas. Mas essa possibilidade levantava outras perguntas. Onde ele esteve todo esse tempo? Com quem havia vivido? Que experiências o marcaram tão profundamente? A senhora então ofereceu algo ao idoso. De dentro de uma caixa de madeira, retirou uma pequena sacola de ervas especiais. Disse que eram usadas para rituais de estabilidade emocional, para ajudar animais a se sentirem seguros em novos lares. Explicou que aquelas ervas eram difíceis de encontrar, mas que fazia muitos anos que guardava um punhado delas para a autora do caderno, caso ela retornasse à cidade. Como ela nunca voltou, a senhora sentiu que talvez aquele momento fosse o destino exato para que as ervas encontrassem uso. O idoso agradeceu profundamente. Sabia que aquele gesto tinha peso. As ervas haviam sido guardadas por anos, e agora ele estava recebendo algo que simbolizava a continuidade de uma história antiga.
De volta ao banco da praça, abriu a sacola e sentiu o aroma forte e acolhedor das ervas. O cheiro despertou algo no caramelo. O cachorro se aproximou, cheirou vagarosamente e deitou a cabeça sobre as pernas do idoso. Era como se aquela combinação de aromas ativasse memórias distantes, talvez lembranças da mulher que o cuidara no passado. O idoso percebeu que precisava voltar para casa. Aquela viagem revelara muito. Talvez não tudo, mas o suficiente para que ele entendesse que o caminho para a cura emocional do caramelo estava mais claro agora. No retorno, a estrada parecia diferente. O vento soprava mais forte, balançando as folhas das árvores. O caramelo caminhava com passos mais firmes, como se finalmente tivesse encontrado uma parte de si mesmo que estivera perdida. Quando chegaram em casa, o idoso preparou a mistura especial com as novas ervas, seguindo as instruções do caderno. Colocou tudo na tigela de barro, acendeu o incenso e cantou a cantiga. O caramelo comeu com tranquilidade, fechando os olhos entre uma mordida e outra. Naquela noite, enquanto o vento fazia a porta render suavemente, o idoso percebeu que o passado do caramelo estava finalmente se aproximando da superfície. E que, com paciência, carinho e esforço, ambos estavam cada vez mais próximos de compreender toda a verdade. Os dias seguintes à viagem à cidade vizinha trouxeram uma sensação profunda de renovação para casa. O idoso, agora munido das ervas especiais e das informações reveladas pela senhora da praça, sentia que estava começando a decifrar o enigma que acompanhava o caramelo desde o primeiro dia em que ele cruzara seu portão. O cachorro também demonstrava mudanças claras. Dormia melhor, comia com menos hesitação e explorava mais espaços da casa e do quintal. Era como se, pouco a pouco, estivesse aceitando que aquele lugar poderia ser seu lar definitivo. Mas o caminho para a cura raramente é linear. E naquele mês, o destino tratou de lembrar disso. Naquela semana, o céu escureceu cedo demais. A previsão no rádio anunciava uma tempestade forte, uma daquelas que o interior conhecia bem. Ventos pesados, trovoadas longas e águas que desciam das serras como rios descontrolados. O idoso se preparou como pôde. Recolheu roupas do varal, fechou janelas e reforçou o portão, que sempre balançava em ventanias. O caramelo percebeu a movimentação e começou a demonstrar inquietação. Andava pela sala, rosnava baixo para alguns cantos e ficava atento ao som do vento ganhando força. O idoso tentou acalmá-lo. Colocou a tigela de barro na cozinha, preparou a mistura com as ervas especiais e acendeu o incenso de aroma suave, tal como aprenderá com o caderno. Cantou a cantiga, e durante alguns minutos isso funcionou. O caramelo começou a relaxar, deitando perto da cadeira de balanço. Mas quando o primeiro trovão rasgou o céu, tudo mudou. O estrondo ecoou pelas paredes da casa, vibrou no chão e provocou uma reação imediata no cachorro. O caramelo se levantou de um salto, correu até a porta e começou a arranhar a madeira com desespero. O idoso tentou segurá-lo, mas o cachorro estava tomado pelo pânico. Outro trovão explodiu, ainda mais forte, iluminando as janelas com clarões rápidos. O caramelo deu um pulo para trás e, num impulso desesperado, correu para o quintal assim que a porta dos fundos bateu com a força do vento, abrindo uma pequena brecha. O idoso gritou o nome do cachorro, mas o vento abafou sua voz. Correu para fora, tendo apenas alguns segundos para ver o caramelo atravessando o quintal e pulando para além do portão, desaparecendo na rua encharcada. A tempestade desabou de vez. O vento uivava tão forte que parecia arrastar as árvores pela raiz. A chuva caía como cortinas densas, dificultando a visão. A água se acumulava rapidamente e escorria pelos cantos da calçada. O idoso sentiu o desespero apertar seu peito. Pegou o casaco, o chapéu e uma lanterna e saiu atrás do cachorro, mesmo sabendo que não deveria desafiar uma tempestade daquele tamanho. Mas não tinha escolha. A rua estava praticamente vazia. As poucas casas com luzes acesas pareciam sombras borradas no meio do temporal. O idoso chamava pelo caramelo repetidamente, mesmo sabendo que sua voz se perdia no meio da chuva. A cada relâmpago, iluminava trechos de rua, mas nada do cachorro. Caminhou até a praça, passou pela igreja, percorreu becos que normalmente evitava. A lama escorria entre as pedras, dificultando seus passos. A lanterna mal conseguia penetrar a parede de chuva que caía. O idoso começou a sentir o peso da idade. O corpo doía, os músculos pesavam e o frio da tempestade começava a penetrar suas roupas. Mas ele continuou.
O medo de perder o cachorro era maior do que qualquer dor. O caramelo havia mudado sua vida de uma forma tão silenciosa quanto profunda. Ele não podia perdê-lo agora. Depois de quase uma hora caminhando sem sucesso, o idoso foi obrigado a voltar para casa. As pernas tremiam, e seus pés estavam encharcados. Ele fechou a porta com dificuldade, sentiu o calor da casa o envolver, mas nada disso parecia importar. Sentou-se na cadeira de balanço, segurando a tigela de barro, como se ela fosse a única conexão restante entre ele e o cachorro. Foi uma noite longa e vazia. A tempestade durou horas. A cada trovão, o idoso imaginava o caramelo assustado, perdido, tremendo em algum canto escuro. Mesmo exausto, não conseguiu dormir. Tentou cantar a cantiga, mas a voz embargou. Tentou se convencer de que o cachorro encontraria abrigo, mas o coração insistia em imaginar o pior. Quando o sol finalmente apareceu no horizonte, as nuvens já começavam a se dissipar. O cheiro de terra molhada invadiu a casa. Poças enormes se formaram no quintal, e galhos quebrados estavam espalhados por toda parte. O idoso pegou sua bengala, colocou o chapéu e saiu novamente em busca do caramelo. A cidade parecia um cenário de reconstrução. Pessoas varriam água para fora das casas, recolhiam folhas, verificavam danos. O idoso perguntava a todos se haviam visto um cachorro caramelo correndo durante a tempestade. Alguns disseram que sim. Outros, que não. As informações eram desencontradas. Muitos lembravam apenas de sombras correndo na chuva. O idoso decidiu ir até a estrada que levava ao campo. Era um trajeto difícil, cheio de lama, mas parecia o único local que ainda não tinha sido verificado. Caminhou com cuidado para não escorregar, apoiando a bengala na terra fofa. O sol já subia mais alto, tornando a umidade ainda mais intensa. Apesar disso, ele seguiu firme. Foi então que encontrou a primeira pista. Nas margens da estrada havia pegadas recentes, parcialmente preenchidas pela água da chuva, mas ainda nítidas o suficiente para revelar a presença de um cachorro. O idoso reconheceu o tamanho, o formato e até a forma como o caramelo posicionava as patas. O coração bateu mais rápido. Seguiu as pegadas, que o levaram para uma área onde a vegetação era mais alta. Ali, o vento da noite tinha dobrado as plantas, abrindo um caminho estreito. Após alguns metros, avistou uma sombra movendo-se devagar. O idoso parou, respirou fundo e chamou o nome do caramelo. A sombra se ergueu. Era ele. O cachorro estava encharcado, com o pelo grudado no corpo e aparência cansada. Mesmo assim, seus olhos brilhavam com reconhecimento e alívio. O caramelo caminhou até o idoso, mas com passos lentos, como alguém que passou a noite inteira lutando contra o medo. Quando finalmente chegou perto, encostou a cabeça nas pernas do idoso e soltou um suspiro profundo. O homem acariciou seu pescoço, verificando se havia algum ferimento. Havia apenas alguns arranhões leves, provavelmente de ter atravessado cercas ou vegetação fechada durante a tempestade. Com cuidado, o idoso se abaixou, abraçou o cachorro e murmurou palavras de conforto. Aquele era um dos momentos mais vulneráveis desde que se conheceram. Um reencontro que simbolizava mais do que alívio. Representava confiança, coragem e o vínculo dolorosamente sincero que se formara entre os dois. O caminho de volta foi silencioso. O caramelo caminhava ao lado do idoso, mas agora mais próximo, quase roçando a perna dele, como se temesse se afastar novamente. Quando chegaram à casa, o idoso o levou para dentro, enxugou seu pelo com uma toalha quente e preparou a mistura especial com as ervas. A tigela de barro voltou ao centro da cozinha, como um relicário que os protegia. O caramelo comeu devagar, ainda exausto, mas sem recusar a refeição. Depois deitou-se na sala e dormiu profundamente. O idoso ficou ao seu lado, observando como quem observa um filho adormecido após um grande susto. Enquanto o cachorro respirava com calma, o idoso refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A tempestade não havia apenas assustado o caramelo. Havia reativado um medo antigo, profundo, ligado a algo que ele ainda não conseguirá entender completamente. Mas também revelara algo importante: o laço entre eles estava mais forte do que qualquer medo. Naquela tarde, o idoso voltou ao caderno antigo. Abriu em uma página que falava sobre tempestades e cães traumatizados. A autora descrevia que muitos animais tinham reações intensas a temporais por associarem o barulho à sensação de abandono, solidão ou experiências negativas do passado. O caramelo, segundo ela,
era especialmente sensível a ventanias e trovões. O idoso compreendeu, então, que o comportamento do cachorro não era apenas medo. Era memória. Uma memória que ainda dominava parte de seu comportamento e que exigiria paciência, carinho e constância para ser transformada. Decidiu, então, que faria o possível para preparar a casa para futuras tempestades. Criaria um espaço seguro, acolhedor e protegido. Usaria as ervas especiais, a cantiga e, principalmente, sua presença calma como ponto de equilíbrio para o cachorro. A tempestade havia deixado marcas, mas também ensinara uma lição preciosa. O caramelo precisava sentir que não estava sozinho. Nunca mais. Com a tempestade finalmente passada e o sol voltando a iluminar a cidade, a vida dentro da casa parecia retomar um ritmo mais calmo. O caramelo, embora ainda sensível a barulhos fortes, demonstrava sinais claros de melhora. Seus passos eram mais firmes pelo quintal, seu olhar mais atento e menos ansioso. O idoso, por sua vez, sentia uma alegria silenciosa, a sensação de dever cumprido após tantos esforços e noites de preocupação. Cada pequeno avanço do cachorro representava uma vitória que exigirá paciência, observação e dedicação. Ele sabia que o vínculo entre eles estava se fortalecendo a cada dia. Naquela semana, a vizinhança anunciou a realização de uma festa comunitária, uma tradição que acontecia todos os anos para celebrar a cultura local. Haveria música, comida típica, danças e atividades para crianças e animais. O idoso hesitou inicialmente em levar o caramelo. Lembrou-se de como ele reagira à última festa que havia participado. O cachorro mostrava medo de multidões e barulhos intensos, reagia com ansiedade e, em alguns casos, se recusava a se aproximar de pessoas novas. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que era uma oportunidade importante. Expor o caramelo a situações controladas poderia ajudá-lo a ganhar confiança. No dia da festa, o céu estava claro e o sol aquecia levemente a praça central. O idoso colocou a coleira no caramelo, segurou a tigela de barro que agora sempre levava em passeios curtos e partiram juntos. À medida que se aproximavam, sons de risadas, violas e tambores preenchiam o ar. Crianças corriam pelos caminhos de pedra, vendendo pequenas lembranças artesanais, e adultos preparavam alimentos típicos, como bolos de mandioca, tapiocas recheadas e doces de frutas da região. O cheiro desses alimentos misturava-se ao aroma de ervas e flores espalhadas pelas praças e ruas. Para um observador, era um cenário de cores, sons e cheiros que formavam um ambiente acolhedor e vibrante. O caramelo sentiu imediatamente a intensidade do local. Seus pelos se eriçaram levemente, as orelhas se moveram em alerta e ele começou a farejar o ar com atenção. O idoso, percebendo a tensão, manteve a calma, falou palavras suaves e fez com que ele se sentisse protegido. A tigela de barro, preenchida com pequenas porções das ervas calmantes, foi posicionada em um canto tranquilo, onde o cachorro pudesse se aproximar sem sentir pressão. Ele começou a comer lentamente, observando o movimento da festa, absorvendo cada som e cheiro com cautela. O primeiro teste veio quando um grupo de crianças se aproximou, oferecendo brinquedos e petiscos. O caramelo recuou inicialmente, mas não fugiu. O idoso manteve-se firme, encorajando com voz suave, permitindo que ele escolhesse o momento certo para interagir. Aos poucos, ele se aproximou das crianças, farejou suas mãos e permitiu que fossem tocadas de maneira gentil. O vínculo entre eles se fortalecia naquele pequeno gesto de confiança. Cada passo era uma vitória, mas exigia paciência e atenção. No meio da festa, houve uma apresentação de músicos locais. O som das vozes e instrumentos podia ser intenso para qualquer pessoa, e ainda mais para o caramelo. O cachorro começou a mostrar sinais de ansiedade, afastando-se levemente, rosnando baixo e balançando a cauda de maneira hesitante. O idoso rapidamente interveio, posicionando-se entre o barulho e o cachorro, criando uma barreira protetora. Falou palavras de conforto e fez com que ele respirasse devagar, lembrando da cantiga que tanto o acalmava. Foi uma luta silenciosa, um momento em que o medo ainda se manifestava, mas era controlável. Enquanto isso, outras pessoas da vizinhança começaram a notar o esforço do idoso. Uma senhora, conhecedora de cães, aproximou-se, oferecendo dicas sobre como expor gradualmente um cachorro sensível a ruídos e multidões. Ela comentou que o caramelo parecia inteligente, observador e emocionalmente profundo, características que tornavam sua reação compreensível. O idoso ouviu atentamente e aplicou imediatamente os conselhos, criando pequenas rotinas de exposição controlada dentro do ambiente festivo. No intervalo das apresentações,
o idoso decidiu caminhar com o caramelo por uma área mais tranquila, longe do centro da festa. Passaram por um pequeno jardim com flores coloridas, onde o cheiro das flores misturava-se ao perfume das ervas. O caramelo começou a explorar o espaço sem hesitar tanto, correndo levemente e farejando cada planta. O idoso observava cada gesto, anotando mentalmente padrões de comportamento e pequenas melhorias que poderiam ser repetidas em situações futuras. Um dos momentos mais surpreendentes aconteceu quando um cachorro mais velho, pertencente a uma família vizinha, aproximou-se. O caramelo, que normalmente reagia com desconfiança a outros cães, manteve-se calmo. Observaram-se mutuamente, farejando e circulando lentamente, até que se permitiram encostar levemente. Era um pequeno avanço social, mas significativo, mostrando que o caramelo estava aprendendo a lidar com diferentes estímulos e a confiar em novos amigos. No final da tarde, houve uma apresentação de danças típicas da região. O idoso decidiu se aproximar, permitindo que o caramelo observasse de uma distância segura. Ele percebeu que, apesar do barulho, o cachorro não recuava. Mantinha-se alerta, mas não demonstrava medo extremo. Era como se estivesse compreendendo que nem todos os sons representavam perigo. A presença constante do idoso, os pequenos rituais com a tigela de barro e as ervas, e a paciência dedicada ao longo de meses estavam transformando gradualmente o comportamento do animal. Durante a festa, o idoso encontrou a senhora que havia ajudado a decifrar o caderno antigo. Ela estava participando como voluntária, ajudando na organização. Conversaram sobre os avanços do caramelo e a importância de rituais de confiança. Ela sugeriu que, para consolidar o vínculo, o idoso criasse pequenos momentos diários de exposição controlada a barulhos, mantendo sempre a segurança emocional do cachorro. O idoso agradeceu, sentindo-se mais confiante em seu papel como cuidador e mentor do caramelo. Quando a festa começou a encerrar, o céu assumiu tons alaranjados e rosados. O idoso e o caramelo caminharam de volta para casa, passando por ruas agora tranquilas, cheias de lembranças da celebração. O cachorro caminhava ao lado dele, com passos mais firmes, a cauda levemente erguida, o olhar mais atento, mas sem sinais de ansiedade intensa. Era prova de que todo o esforço estava valendo a pena, de que a paciência, a observação e os gestos constantes de carinho haviam criado um vínculo sólido. Chegando em casa, o idoso preparou a tigela de barro com a mistura especial de ervas, posicionou-a em um canto seguro e cantou a cantiga que agora fazia parte da rotina diária do caramelo. O cachorro comeu devagar, olhou para o idoso e deitou-se ao seu lado. Era um gesto de confiança silencioso, mas carregado de significado. A jornada de meses, marcada por descobertas, tempestades e pequenas vitórias, havia levado ambos a um ponto de equilíbrio emocional. Naquela noite, o idoso sentou-se na cadeira de balanço, observando o caramelo dormir profundamente. Refletiu sobre cada desafio enfrentado, os dias de recusa de comida, as tempestades que despertaram medos antigos, as viagens para desvendar o passado, os encontros com pessoas que ajudaram a compreender a história do cachorro. Cada momento tinha sido um passo para construir algo maior: confiança, vínculo e amor. O caramelo, por sua vez, dormia sereno, com respirações longas e regulares, um símbolo de que a transformação estava acontecendo. O idoso percebeu que, embora ainda houvesse obstáculos pela frente, a paciência, a dedicação e a presença constante haviam se mostrado mais poderosas do que qualquer medo. Ele sabia que continuaria a criar rituais, expor o cachorro a novas experiências e fortalecer cada vez mais esse vínculo. A festa da vizinhança, com sua música, cores, cheiros e encontros, havia sido um teste bem-sucedido. O caramelo havia superado momentos de ansiedade e medo, aprendendo a confiar em seu cuidador e no ambiente ao seu redor. A sensação de conquista era mútua. O idoso sentiu uma felicidade profunda ao perceber que, depois de tanto esforço, estavam alcançando uma harmonia que parecia impossível nos primeiros dias. E, naquela noite tranquila, com a casa iluminada apenas por uma lâmpada suave e o cheiro das ervas no ar, ambos dormiram lado a lado. O vínculo estava consolidado, o medo estava diminuindo e a história que começou cheia de dúvidas e receios começava a se transformar em algo cheio de esperança e alegria. O amanhecer daquele dia trouxe uma luz dourada sobre a casa. O caramelo já despertara cedo, como de costume, explorando cada canto do quintal com passos cuidadosos e curiosos. O idoso, sentado na cadeira de balanço, observava o cachorro com um sorriso silencioso, refletindo sobre tudo que haviam vivido. Cada desafio, cada pequeno avanço,
cada momento de medo superado se transformará em lembranças que fortaleciam o vínculo entre eles. Mas havia uma última etapa que precisava ser enfrentada, algo que, até aquele momento, permanecia obscuro, o verdadeiro segredo por trás da recusa do caramelo à comida durante 28 dias. O idoso começou o dia revisitando o caderno antigo, cuidadosamente folheando as páginas amareladas e anotando detalhes que ainda poderiam ajudá-lo a entender o comportamento do cachorro. Ele se lembrava das histórias contadas pela senhora da cidade vizinha, das descrições da mulher que cuidara de animais traumatizados, e especialmente, da ligação entre o caramelo e a tigela de barro. Havia algo ali que ainda não compreendia completamente, algo que a cada dia se tornava mais evidente. O cachorro, curioso e atento, deitou-se ao lado dele, observando o caderno com interesse. Era como se ele próprio entendesse que aquelas páginas guardavam respostas que afetavam diretamente sua própria história. O dia avançava e o idoso decidiu aplicar um método sugerido pela senhora: criar uma experiência sensorial completa que conectasse o caramelo ao passado que ainda permanecia misterioso. Preparou o quintal, espalhando ervas secas de diferentes aromas que tinham sido usadas pela mulher do caderno. Colocou a tigela de barro no centro de um círculo formado por almofadas e pequenos tapetes, criando um ambiente seguro e acolhedor. Acendeu um pequeno incenso com cheiro de erva doce, conhecido por acalmar animais sensíveis, e se posicionou ao lado do caramelo, mantendo contato visual constante. O cachorro, inicialmente hesitante, aproximou-se com cautela. O idoso começou a cantar a cantiga que se tornará parte da rotina, uma melodia suave que ecoava com lembranças do passado. O aroma das ervas, o som familiar e a presença protetora do idoso começaram a acalmar o caramelo de uma forma que ninguém tinha visto até então. Ele cheirava a tigela, olhava para as almofadas, respirava fundo e finalmente, com movimentos lentos e cuidadosos, aproximou-se da comida. Nesse instante, algo incrível aconteceu. O caramelo começou a comer, não apenas por fome, mas de maneira consciente, conectando-se à sensação de segurança, acolhimento e memória positiva que havia sido construída ao longo de semanas e meses. Era como se finalmente tivesse compreendido que aquele lugar, aquele homem e aquelas ervas representavam algo seguro e amoroso. O idoso observou, emocionado, cada mordida que o cachorro dava, percebendo que aquele gesto simbolizava mais do que alimentação. Era confiança restaurada, era vínculo fortalecido e o fechamento de um capítulo doloroso da história do caramelo. Após a refeição, o idoso decidiu caminhar com o cachorro pelo quintal e pela vizinhança. A luz do sol tocava os telhados das casas, refletindo cores vibrantes e iluminando flores que se abriam lentamente com o calor da manhã. Caramelo caminhava ao lado do idoso, a cauda erguida, os olhos atentos e relaxados. Não havia pressa, não havia medo, apenas uma sensação de presença e conexão profunda. Durante o passeio, encontraram crianças da vizinhança que correram para cumprimentar o cachorro. O caramelo, que antes teria recuado ou se escondido, agora interagiu de forma tranquila, farejando mãos, permitindo carinhos e até brincando com pequenos brinquedos. Cada gesto era um reflexo do progresso conquistado com esforço e paciência. O idoso percebeu que todos os obstáculos enfrentados, a recusa à comida, o medo da tempestade, a ansiedade em ambientes com barulho, haviam sido superados de forma gradual, visível e verdadeira. Ao retornarem para casa, o idoso teve uma ideia. Pegou o caderno antigo, separou algumas páginas e decidiu criar um mural de memórias. Colocou fotos antigas do caramelo, anotações sobre cada avanço, recortes de ervas e pequenos símbolos que representavam rituais que ajudaram na transformação do cachorro. O mural ficou em um canto da sala, mas era visível de todos os ângulos, um lembrete constante da trajetória e do amor que permeava cada momento. O caramelo observava o mural com curiosidade, aproximando-se de cada foto e cheirando os pequenos objetos. Era como se reconhecesse a própria história contada ali, compreendendo que tudo o que havia acontecido fazia sentido e levava aquele momento de plenitude. Naquela tarde, o idoso decidiu testar uma nova experiência sensorial. Levou o caramelo até a varanda, onde uma brisa suave trazia o cheiro das flores do quintal e o som distante de pássaros cantando. Colocou a tigela de barro no chão, mas desta vez com pequenas porções de comida que tinham aromas variados, para estimular os sentidos do cachorro. O caramelo, com calma, experimentou cada pedaço, cheirando primeiro, observando os movimentos do idoso e só depois mordendo a comida. Cada ação demonstrava concentração e confiança, uma aprendizagem que vinha de dentro, fruto de experiências passadas e cuidados constantes. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr,
o idoso sentou-se com o caramelo ao lado da janela. O céu estava pintado de tons alaranjados, rosas e lilazes, refletindo nas paredes da sala e iluminando-os pelos caramelos do cachorro. O idoso acariciou sua cabeça, falando palavras de reconhecimento e carinho. O caramelo deitou-se de lado, apoiando a cabeça no colo do homem, como quem entendia que tudo estava bem, que finalmente havia encontrado seu lar seguro. Naquela noite, o idoso preparou a última surpresa da jornada, uma pequena cerimônia simbólica de agradecimento. Acendeu velas, espalhou ervas pelo chão, colocou a tigela de barro no centro e cantou a cantiga que se tornará o ponto de equilíbrio entre eles. O caramelo, tranquilo, permaneceu ao lado, respirando fundo, sentindo o calor do ambiente e a presença protetora do idoso. Era um ritual que selava o vínculo, que consolidava a confiança e que celebrava cada conquista de uma jornada longa e cheia de desafios. Foi então que o idoso percebeu algo emocionante. A recusa do caramelo à comida não havia sido apenas resistência. Ela era uma memória guardada, uma forma de comunicar medo, desconfiança e trauma do passado. Cada gesto, cada recusa, cada hesitação fazia sentido agora. A combinação de cuidado, paciência, experiências sensoriais e presença constante havia finalmente transformado aquela memória dolorosa em confiança e segurança. O caramelo, ao perceber que podia comer e explorar o ambiente sem medo, mostrou sinais de felicidade genuína. Seus olhos brilhavam, a cauda abanava de forma ritmada e ele se aproximava do idoso para receber carinho a cada momento. A sensação de completude que ambos experimentavam era indescritível. O idoso sentiu uma alegria profunda, misturada com alívio e amor. Era prova de que o esforço e a paciência tinham transformado não apenas o comportamento do cachorro, mas também a própria vida do homem, trazendo-lhe companhia, alegria e um propósito renovado. Nos dias seguintes, a rotina consolidou-se de forma harmoniosa. O caramelo passeava pelo quintal, explorava a vizinhança e interagia com as pessoas de forma confiante. O idoso continuava seus rituais diários com o caderno, a cantiga e as ervas, mas agora com uma sensação de tranquilidade. Cada vitória era celebrada silenciosamente, cada avanço se tornava parte de uma história que ambos construíam juntos. O vínculo entre os dois era profundo, mas também inspirava a vizinhança. Pessoas que antes apenas cumprimentavam o idoso começaram a perguntar sobre os métodos que usava para lidar com o caramelo, sobre como conseguirá transformar o medo em confiança. Alguns levavam seus próprios animais para observar, aprender e, eventualmente, aplicar pequenas técnicas de paciência e cuidado. O idoso compartilhava, sem pressa, cada detalhe, sempre destacando que a base era amor, presença e observação constante. Em uma manhã tranquila, o idoso abriu novamente o caderno, dessa vez sem pressa ou expectativa. Releu as últimas anotações da mulher que cuidara de animais traumatizados e sorriu. Sentiu uma conexão profunda com ela, como se tivesse completado a missão que ela começara anos atrás. O caramelo deitou-se ao lado dele, os olhos fechados, confiando plenamente. Era o final de um ciclo, mas também o início de uma nova vida, cheia de possibilidades e momentos felizes compartilhados. E assim, após meses de dedicação, descobertas e pequenas vitórias, o caramelo encontrou seu verdadeiro lar, não apenas um abrigo físico, mas um lugar de segurança emocional, amor e compreensão. O idoso, que no começo apenas desejava ajudar o cachorro, encontrou um companheiro que transformou sua rotina, trouxe alegria diária e ensinou, através de gestos silenciosos e ações cautelosas, que confiança e amor são conquistas construídas com paciência. Na última página do caderno, o idoso escreveu sua própria nota. A jornada foi longa, mas cada passo valeu a pena. O caramelo me ensinou que cuidar é um ato de amor silencioso, e que confiança se conquista dia a dia, com paciência e presença. Hoje ele é feliz, e juntos criamos um lar onde o passado se transforma em aprendizado e cada momento se torna especial. Enquanto o sol se punha, iluminando a casa com tons suaves, o caramelo deitou-se na cadeira favorita do idoso, apoiando a cabeça em seu colo. O homem acariciou seu pelo, sentindo a respiração tranquila e regular do cachorro. Tudo estava em paz. Tudo estava certo. O laço entre eles era inquebrável. E naquele instante, compreenderam que o amor e a paciência sempre vencem, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. Fim. Você chegou até aqui? Então comente corrida, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!